A palavra do Senhor, que está registrada no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, no capítulo 15. A partir do verso 1. Leremos os 11 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Verso 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Verso 11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que aqui está. Nós te agradecemos e louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de lê-la nesta noite com a liberdade que nós temos. Muito obrigado. Fala aos nossos corações, ó Deus, que o homem seja esquecido e que a sua palavra seja exaltada neste momento. No nome de Jesus. Amém. Um texto muito conhecido, muito interessante, um texto gostoso de pregar sobre ele, porque ele ensina para nós de uma forma tão simples e tão clara, e Jesus ele é assim. Sempre quando ele vai nos ensinar e ele vai fazer uma ilustração sobre ele e sobre cada um de nós, você vê Jesus dizendo que ele é o pastor e nós somos a ovelha. Ele é o cabeça e nós somos o corpo, né? Ele é a videira, nós somos o ramo. E assim, ele é o fundamento e nós somos o edifício. Então, em todo momento, Jesus está nos ensinando de forma clara como nós devemos nos relacionar com ele. E como nós podemos ser abençoados quando nós nos dispomos a ser e fazer aquilo que ele tem para nós. Nós temos aqui alguns destaques neste texto, que são 4 figuras que saltam aos nossos olhos. O primeiro é a videira, que é o Senhor Jesus. Ele vai dizer, eu sou a videira. O segundo lugar é o agricultor, Deus Pai, que é o trabalhador, é aquele que cuida dos ramos, para que esses ramos possam produzir muitos frutos. Para isso, o lavrador ele precisa cuidar dos ramos, levantar os ramos, preparar os ramos, para que eles estejam sempre viçosos e estejam sempre prontos a produzir o fruto. Nós temos os ramos, que são os discípulos. Os discípulos são aqueles que não podem produzir por si só os frutos. Ele tem que estar ligado à videira. O ramo por si só não serve para nada, a não ser para ser lançado no fogo, quando ele age por si só. E o fruto, que é o propósito da videira. E o propósito da videira não é fazer sombra, o propósito da videira não é fornecer madeira, o propósito da videira não é ser uma árvore bonita ou de enfeite, o propósito da videira
é fazer com que os ramos dê fruto. Jesus é a videira. Você e eu somos os ramos. E os frutos é aquilo que nós podemos chamar de virtudes espirituais. É o fruto do Espírito sendo produzido através da nossa vida, para edificar a vida de outras pessoas e, no final de tudo, para que o nosso Deus seja glorificado através da nossa vida. Esse é o sentido de que o ramo, então, possa dar fruto. No verso 2, nós temos aqui um texto que vai dizer que o Senhor Jesus vai falar: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Alguns entendem que esse ramo que não dá fruto é que, na verdade, ele está ligado à videira, mas ele não está ligado à videira. Alguns ramos estão ligados à videira, mas eles não produzem frutos porque ele ainda não consegue absorver a seiva que vem da videira para que ele possa florescer. E esse ramo, a tendência dele é crescer para baixo. Ele fica rasteiro. Algumas pessoas vão entender que cortar aqui significa que o crente, então, pode perder a salvação. Está ligado à videira, mas não dá fruto, então corta e lança fora, e quando secar, joga na fornalha para pegar fogo. Isso não é verdade, porque o crente que está realmente ligado à videira, ele não é lançado fora. Por que ele não é lançado fora? Porque o ramo é muito importante para o lavrador. Ele é muito importante para que ele seja cuidado e tratado e possa, então, surtir o efeito de poder crescer e frutificar e dar frutos. Alguns pensando, então, que esse ramo pode ser cortado, mas é interessante nós podemos pensar no sentido que esses ramos, ele não pode se perder porque ele está realmente ligado à videira. E nós não podemos perder a salvação uma vez que nós achamos que a nossa salvação é fruto do nosso trabalho. E se nós acharmos que a nossa salvação é fruto do nosso trabalho, então a salvação é mérito, então Jesus não precisava morrer na cruz, bastava nós fazermos boas obras, e isto não é verdade. Produzimos frutos, porque esse fruto já vem da videira a qual nós estamos ligados. Produzimos frutos porque o Senhor é quem produz em nós, pela instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. Produzimos frutos porque o Senhor tem o compromisso de fazer com que a sua palavra e o propósito dele possa chegar na nossa vida. Mas nós precisamos compreender algo muito importante na palavra de Deus, quando nós falamos que se a nossa salvação, então, vai depender das nossas obras, então, se nós não realizarmos boas obras, Deus corta-nos e joga-nos fora, e nos joga fora, para que sejamos queimados. Então vem a interpretação de que a nossa salvação depende de cada um de nós. E não é isso que a palavra de Deus nos ensina. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 4, diz assim: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Preste atenção. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Sabe aonde está guardada a sua salvação? No céu, com Deus. É lá que está guardada a sua salvação, ela não está em você. Foi dada a você, mas ela está guardada no céu. No céu não entra o seu velho homem, no céu não entra o seu pecado, no céu não entra o diabo, então ninguém pode arrancar aquilo que Deus
te deu. Uma vez crente, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Porque o Senhor é fiel para cumprir a sua promessa em nossa vida. Então o texto não está dizendo que ao cortar, ele está tirando o indivíduo e para que ele seja então excluído e jogado no inferno. Não, não é isso. Essa ideia de ser lançado fora vai estar lá no versículo 6, que nós vamos chegar lá daqui a pouco, mas o texto, quando diz corta, olhando um pouquinho, com um pouquinho mais de atenção, alguns comentaristas dizem que a palavra airo não significa cortar, mas significa levantar, suspender. A ideia aqui é de que aquele ramo que está crescendo para baixo, que às vezes pega muita poeira, que às vezes fica um tempo na lama, o agricultor pega aquele ramo, levanta ele e amarra ele junto a outros ramos, para que ele possa crescer para cima. Eu sou ramo e você é ramo. Talvez em alguns momentos da nossa vida nós estamos indo para baixo, nos arrastando no meio da lama do pecado. O Senhor vem, pega a gente, mesmo que tenha que torcer aquele galho, talvez quebrar aquele galho e trazer ele para cima, amarrar junto com outros galhos que estão fortalecidos para que você possa crescer, aprender, ser protegido e produzir frutos. É isso que o Senhor está fazendo. Se necessário for arrancar você de lá e enxertar você aqui em cima na videira, Deus é capaz de fazer. Porque aos olhos do Senhor, cada ramo é precioso. Então, quando nós observamos o texto da palavra de Deus e olhamos aquilo que o Senhor está mostrando para nós, esse levantar pode significar a disciplina de Deus em nossa vida. E talvez levantar esse ramo dói, porque ele nasceu torto, ele está lá meio torto lá, por conta da sua teimosia, e Deus tem que puxar, e isso talvez vai trazer algum desconforto, vai trazer alguma dor, mas é para que nós sejamos abençoados e disciplinados. Veja só o que diz Hebreus no capítulo 12, versos 5 e 6, quando o autor diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, quando você estiver sofrendo por causa do seu pecado, não é que Deus te abandonou porque Deus está pondo um chicote dele em você, é que Deus quer consertar você. Talvez o ramo não dê fruto, mas não significa que ele não está ligado. Mas talvez vivendo uma vida carnal, uma vida longe da vontade do Senhor, mas ele está ligado, porque não é obras que salva, quem salva é Jesus. Mas ele precisa ser consertado, ele precisa ser levantado da onde ele está, para que ele possa produzir fruto, porque o ramo tem que produzir fruto. Foi para isso que ele foi criado. Foi para isso que ele está ligado à videira, ele tem que dar fruto. E o agricultor, ele vai fazer de tudo para que aquele ramo possa produzir fruto. Agora o verso 6 vai dizer para nós o seguinte: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Aqui nós estamos falando de um ramo que não está ligado à videira. Ele está embrenhado no meio da videira, mas ele não está ligado à videira. Esse sim. Agora note que é interessante, porque o texto, presta bem atenção no versículo. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. O texto aqui não está dizendo que o ramo está ligado ou que ele foi cortado. Porque, na verdade, ele não está ligado.
Não tem como um ramo estar ligado e não pertencer à videira. Se ele está ligado e ele seca, porque na verdade ele está superficialmente. Como que isso é possível? 1 João capítulo 2, verso 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Quem é que sabe quem é ramo e quem não é? Só Deus. E você sabe se você é ou não. Não é verdade? Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então aqui traz uma reflexão na nossa vida. Você é filho de Deus? Você está ligado à videira? Se você morrer agora, você vai para o céu? Responde no seu coração isso. Você tem certeza que se você bater duro agora, você vai direto para o céu? Você precisa ter essa certeza, porque essa decisão e é a resposta que você vai dar ao seu coração, ou já deu ao seu coração, ele vai nortear toda a sua eternidade, na presença de Deus ou fora da presença de Deus. Por isso que nós precisamos olhar para nós e pensar nisso agora. Aquele que realmente é ramo, vai acontecer uma coisa com ele, Deus vai podar ele. Deus poda, Deus tira as arestas para que ele possa crescer mais. Deus tira tudo aquilo que atrapalha o seu crescimento. Talvez é necessário arrancar o ramo seco e deixa que é Deus quem vai fazê-lo. Talvez vai tirar algumas coisas que atrapalham a sua vida, talvez o seu próprio orgulho de estar fazendo as coisas para Deus e pensando, eu sou muito bom naquilo que eu faço, eu sou bom demais. E na verdade, fazemos o que fazemos e produzimos as boas obras porque o Senhor é quem produz através da nossa vida. Por isso que às vezes é necessária a poda. A poda é o meio pelo qual Deus usa em nossa vida para que nós possamos dar mais frutos. Porque existe aquele que não dá fruto, existe aquele que dá um fruto, e existe aquele que dá muito fruto. Muito fruto. A disciplina é para corrigir, é nos corrigir e nos levar de volta para o caminho. A poda é para sermos mais produtivos. Deus nos disciplina quando estamos fazendo algo errado. Deus nos poda quando estamos fazendo algo certo. Deus nos disciplina para darmos frutos. Ele nos poda para darmos mais frutos. Na disciplina, o que precisa ser retirado é o pecado. Na poda, o que precisa ser retirado é o meu próprio eu. A disciplina termina quando eu me arrependo dos pecados. A poda só termina quando Deus concluir a sua obra na nossa vida, quando nós formos glorificados. Sempre haverá tempo de poda. Sempre haverá tempo em que nós precisamos ser renovados pela palavra do Senhor. Os cristãos mais frutíferos é aqueles que têm sido mais podados por Deus, que têm crescido cada vez mais. E se isso não acontecer, a tendência é aquele ramo enfraquecer. Então, quando Deus trabalhar na sua vida, Deus tirar algumas coisas de você, entenda que Deus quer que você cresça. Cresça na palavra dEle. Cresça no relacionamento com Ele. E por falar em relacionamento, nós lemos 11 versículos. A palavra permanecer aparece 10 vezes neste versículo, nesse texto. Nos 11 versículos. Mostra para nós que a ideia central do texto é permanecer em Cristo. Deus quer nos fazer ramos para que nós possamos produzir frutos, mas o mais importante para Jesus
não é produzir frutos. Frutos é uma consequência de nós permanecermos em Jesus. Fruto é uma consequência de uma vida dedicada cada vez mais a Deus. Estar entrelaçada, ligada à videira, sugando a seiva da videira, para que nós possamos produzir muito fruto. Mas o fruto, ele vem de uma consequência daquilo que nós temos no nosso relacionamento com Deus. Por isso a importância de nos relacionarmos com Deus de forma precisa, profunda, intensa. Quando nós produzimos e permanecemos em Deus, nós estamos aprendendo que para Jesus é mais importante nós estarmos nele do que trabalharmos para ele. É mais importante você estar ligado com a sua vida devocional a ele, tendo intimidade com ele, do que você trabalhar para ele. Às vezes, e isso acontece muito, as pessoas estão tão envolvidas em ministérios da igreja, mas estão tão longe da presença de Deus. Trabalham para Deus, fazem as coisas para Deus, quer que o reino cresça, mas ele mesmo não tem crescido. E nós precisamos atentar para a nossa própria vida e observar aquilo que Paulo vai falar para Timóteo: cuida de ti mesmo, cuida do seu coração, cuida do seu relacionamento com Deus, porque se você não se relacionar de forma intensa com Deus, você não é capaz de produzir o fruto que o Senhor requer de você. Quando nós olhamos para a nossa vida e descobrimos que o desafio da permanência é passar dos deveres para um relacionamento vivo com Deus. E é exatamente isso que o Senhor Jesus vai falar conosco através desse texto. Veja só o que ele vai dizer aqui no verso 11. Ou melhor, no verso 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa. Só há alegria completa quando há envolvimento com o Senhor. Só há alegria completa e só podemos produzir frutos quando a nossa vida de relacionamento com Deus, ela é intensa. Quando nós temos fome de Deus, quando nós temos sede de Deus, quando nós entendemos e encaramos que a minha vida devocional, a minha vida de relação com Deus, é aquilo mais importante que eu tenho. E não só ter a consciência, mas agir de forma concreta, tendo uma vida de comunhão com o Senhor, através do estudo da tua palavra, através de uma vida de oração e através de uma obediência irrestrita para com o Senhor. Nesta noite o Senhor está perguntando para nós: você tem dado fruto? O seu fruto é pouco? O seu fruto é nenhum? O seu fruto é muito? Tudo isso depende do relacionamento que você tem com Deus. E o que o Senhor está dizendo nesta noite para você aqui, nesta noite: abra o seu coração, ouve a minha voz e tenha um relacionamento direto comigo. Se nós queremos ser abençoados, e seremos abençoados quando nós nos relacionarmos com o nosso Deus de forma intensa. Os frutos é consequência de uma vida de comunhão com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome. Agradecemos pela tua santa e bendita palavra. Ó Deus, fala aos nossos corações nessa noite e que nós possamos produzir frutos. Mas que isso, ó Deus, seja a consequência do nosso relacionamento com o Senhor. Temos aprendido a cada dia, ó Deus, que o Senhor quer se relacionar conosco.
nos desprenda, ó Deus, de tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos amarra, tudo aquilo que nos prende, para que nós possamos estar livres, para termos uma relação com o Senhor direta, pura e sincera. Perdoa-nos, ó Deus, se não temos feito aquilo que o Senhor requer de cada um de nós, mas que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de transformar cada um de nós, segundo a Tua vontade, para que nós possamos realmente produzir frutos e frutos que permaneçam. No nome de Jesus.